Tá chegando! 17 coisas que eu e meu marido aprendemos em 17 anos de relacionamento. Vídeo 11, estamos quase lá. Gente, esse daqui eu vou juntar duas coisas que são bem diferentes, mas que se combinam, né? Que estão entre si. Não tá tudo no título, mas seu parceiro é a prioridade. Então, para contextualizar isso aqui, e que eu acho que é autoexplicativo, né? Você precisa ter uma prioridade no relacionamento. E essa prioridade não precisa e nem deve ser nada além do seu parceiro. Né? Porque às vezes a gente tem ali uma tendência de achar que o nosso parceiro, por ser a pessoa que está com a gente ali constantemente ou que está por nós, ela tem que compreender que você não tá ali para ela agora. Ela tem que compreender que ela não é a prioridade agora, que outra pessoa será a prioridade. Inclusive, esse vídeo vai ser até um tanto quanto polêmico, eu sei. Né? Mas tô falando da minha história, da minha vida, do que a gente aprendeu, e aí eu acho que tá tudo bem. E depois quero revisitar isso aqui. Então, nem é tanto para que você faça o que eu estou falando. É para que eu possa registrar e outras pessoas possam tirar talvez algum proveito disso. Então, a gente pode ter essa tendência aí de falar, bom, o meu parceiro tem que entender que agora ele não é a prioridade, que outra coisa é prioridade. E aí você vai acabando por deixar isso se tornar uma rotina no seu relacionamento. Tudo se torna prioridade, menos o seu parceiro. Porque ele já tá ali, porque ele sabe disso, porque ele vai entender. Ah, porque ele sabe que eu precisava fazer isso aqui primeiro. E ó, quais são as chances de você afundar esse relacionamento aí, justamente por causa que essa pessoa tá sempre ficando em segundo plano? Né? Vamos pensar se tem muitas chances disso acontecer ou não, né? Às vezes a gente pega uma amiga e coloca como prioridade no relacionamento. Você combinou uma coisa com seu marido, mas a sua amiga precisa agora, nesse momento. Você vai lá e simplesmente desmarca o que você tinha combinado e deixa de segundo plano. E não tô falando que aí vai virar uma confusão. Às vezes ele é até compreensível, realmente. Às vezes ele até entende que não, realmente tá tudo bem. Aí você tem o seu trabalho, é prioridade, né? Os seus filhos é prioridade. Eu tô sentindo aqui, gente, aqui em casa, a prioridade não são as crianças, né? A nossa prioridade não são os nossos filhos. A nossa prioridade é eu e ele. Eu sei que o contexto das pessoas é que o marido pode ser ex, né? A esposa é ex e os filhos não são ex. Graças a Deus, né? Que os filhos são eternos. Mas é que se você tá casado com a intenção de não se divorciar, e aí se acontecer é outra história, você vai ficar com o seu marido, seus filhos, sendo saudáveis e educados para isso, eles vão ir. Se Deus quiser, eles vão ir embora. E aí aí depois que esses filhos ir embora, que você vem priorizar o marido e a esposa, é um problema. Isso pode ser um problema sério. E aí que a gente vê muitos casais se desfazendo quando não tem mais o tal do ninho vazio, né? Se desfazendo quando os filhos já não estão mais ali, porque não tem mais motivo para estar junto, a prioridade eram os filhos. E os filhos, eles vão ir embora, gente. É esperado que eles criem asa. Tem uns que até muito cedo, né? Bem novinhos, vão embora de casa, vai construir a vida, vai fazer um intercâmbio, vai tantas coisas e a casa fica... Aí se você se pega olhando para um completo estranho. Aquela pessoa que nunca foi prioridade, que você mal conhece, que você não sabe os gostos, que você não fez nada por ela. Agora você olha para aquilo e acha aquilo muito chato. Um velho ranzinho, uma velha chata, reclamona. Porque a prioridade toda foi voltada para os filhos, e aí? E aí aqui em casa, né? Quando eu falo que a prioridade é eu e meu marido, não é porque, meus filhos que se lasquem, se virem, viram que agora eu e seu pai estamos curtindo. Nós dois aqui é que estamos vivendo. Pelo amor de Deus, né? Sou adulta e mãe, né? Mãe. E ele é pai. Então jamais que os nossos filhos vão ficar de segundo plano. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando que os nossos filhos vai ter o que sobra. Não é isso. Aqui, se as nossas filhas estão chorando enlouquecidamente porque querem dormir com a gente, não vai dormir, porque a prioridade é eu e meu marido. Eu não quero criança dormindo no meio da gente.
Ah, porque as minhas filhas estão, nossa, extremamente irritadas e chateadas porque querem ficar acordadas até 10 horas da noite e não vão ficar. Porque a prioridade é eu e meu marido. Entende? Ah, porque se não acontecer o que o filho quer, vai virar uma confusão ali entre o casal, ou então vai prejudicar o casal de alguma forma. Então não vai acontecer, porque a prioridade é eu e meu marido. Entende? E aqui em casa, pra gente, quanto mais a gente alimenta nós dois, melhor é a vida das nossas filhas. Quanto mais nós dois somos a prioridade, a gente consegue se juntar para que elas se tornem a prioridade no momento que for necessário. Não é que elas são, tô nem aí para essas meninas porque a gente se ama e elas, gente, pelo amor de Deus, né? É porque nós dois sendo prioridade, a gente consegue dar o melhor para elas. Aqui em casa funciona dessa forma. Não tem problema. Se na sua não funciona assim, tá tudo bem. Cada lar tem o seu jeito e eu tô só mesmo comemorando. Lembra, tá? Não briguem comigo. Eu só tô comemorando os meus 17 anos e falando como que a gente faz e o que a gente aprendeu. E isso é uma das coisas que a gente aprendeu, que nós dois precisamos ser prioridade em tudo, absolutamente tudo. E é óbvio que as coisas que são necessárias ter uma prioridade naquele momento terão. Lógico que se as minhas filhas estão com uma necessidade urgente, a gente vai atender aquela necessidade. E eu tô falando aqui de prioridades, então aí para ficar bem mais claro, tô falando de prioridades de longo prazo, tô falando de coisas que vão afetar nós dois a longo prazo. Essa questão da criança dormir na cama, minhas filhas dormiram com a gente no início da vida delas ali, né? Mas assim que foi possível, elas dormiram com a gente não porque, eu queria que elas ficassem ali na cocheira. Elas dormiram no nosso quarto, depois foram para nossa cama por necessidade. Então, elas ficaram ali por um tempo, depois eu tirei elas da cama. Se eu tiver mais filhos, meus filhos vão ficar com a gente no quarto, depois vai ir para a caminha deles, no quarto deles. Então, tem toda essa questão. Para mim, o filho que dorme com o casal, porque eu tive isso, né, como eu disse, prejudica a relação do casal. Então, o casal deixa de ser prioridade para o filho ser prioridade. Um filho não vai morrer por dormir no quarto sozinho, não vai. É muito pelo contrário, vai ser mais saudável para ele, ele vai dormir melhor, vocês vão dormir melhor. Então, isso é um dos pontos, né? Então, trazendo aqui essa parte polêmica de filho ser prioridade no casamento, né? Para nós não é. Nós somos a prioridade e assim as meninas são bem mais beneficiadas, né? Se vão continuar usando o exemplo dos filhos que dormem entre o casal. Digamos que as nossas filhas dormissem com a gente, né, ainda, cama compartilhada. Com certeza a nossa vida sexual seria prejudicada. Usa o resto da casa, gente. É claro que tem muitas opções, mas todas as vezes que você quiser, você vai ter que sair, ter que estar em outro ambiente. E pior, às vezes não é só essa questão de sexo, gente. É uma questão de contato físico. Ali você só quer um aconchego, um dormir de conchinha, um cheirinho no cangote. Às vezes um momento que você quer conversar sobre coisas que você jamais vai poder conversar, porque tem crianças ali. Tá dormindo. Você não tem coragem de falar certa coisa achando que a criança pode ouvir. Eu tô te falando, eu já tive criança dormindo com a gente. Entendeu? Então, não é saudável, no meu ponto de vista, isso. E aí você perde muito, muito, muito do casal quando você não tem a individualidade de dormir só o casal ali. Que você não tem a prioridade do casal dormir junto. Não se trata só de sexo. Sim, você pode usar qualquer espaço da sua casa. Mas uma conversa que você quer ter, que às vezes é aquele momento da noite ali que você vai conversar, que você vai falar coisas, que vocês vão rir, que vocês vão poder falar sem usar códigos. Quem tem filho vai entender, você fica o dia inteiro falando por código. Né? Esse seria o momento, é um momento de conexão do casal, tem uma criança ali no meio. Né? É nesse sentido que eu tô falando de você ser prioridade, sempre. Tá? E aqui vamos para uma parte mais importante ainda. Tem casais, não vou falar de nós, né? A gente tem uma facilidade muito grande de se priorizar com base em qualquer outra pessoa de fora. Bom, se a gente faz isso com os filhos, nem dentro de casa, imagina fora. Então a gente não deixa, nunca em hipótese alguma, os meus pais, meus irmãos, qualquer um ser prioridade. E ele tampouco, nunca deixa os pais dele e o irmão dele ser prioridade, tá? Nós dois somos prioridade.
vamos colocar coisas aqui. Tem problemas acontecendo, sérios, coisas sérias estão acontecendo. E a gente precisa de alguma forma se envolver, a gente olha, bom, e aí, vai causar algum problema pra você, pra mim, pra nós dois, pro nosso relacionamento? Isso aqui vai ser prejudicial pra gente? Vai. Então a gente põe o pé pra trás. Então a gente ameniza a situação, a gente não se envolve, a gente não faz o que a gente achou que seria necessário fazer, porque a prioridade é a gente, a prioridade é o parceiro. Aqui a gente aprendeu que é 1000 vezes melhor a gente se dar prioridade, que aí depois a gente consegue ajudar o outro. Porque aí depois a gente consegue fazer algo por alguém. Depois a gente prioriza o outro. Tá? Aqui a gente está garantido. Aqui a nossa prioridade está garantida. Aqui, pronto, está resolvido aqui. Então agora a gente pode resolver, ajudar alguém se for necessário. Agora a gente pode fazer pelo outro. Porque a gente será sempre prioridade. E aí, vamos abrir aqui as exceções, tá, gente? Vai ter exceções, claro. Mas primário é nós dois, sempre será. Então isso a gente carrega e... alguém tá me ligando, peraí. Viu, gente? Questões de prioridade. Era o meu marido. Então a gente carrega isso pra gente, né? E se a gente tá bem priorizado, a gente consegue priorizar alguém, a gente consegue ajudar outras pessoas depois que a gente tá assegurado, tá bom? Então, deixo aqui esse aprendizado. Se você tá casado, né, com alguém, é mais do que justo que essa pessoa seja a sua prioridade, tá? Salvo a questão polêmica que eu falei aqui sobre os filhos e se isso não faz o menor sentido pra você, ok. Mas tente priorizar o seu parceiro em tudo que for possível. Sentem e conversem, sabe? Vocês vão conseguir trazer isso pro seu relacionamento, talvez lá naqueles combinados negociáveis, do que seria prioridade pra vocês. Aonde vocês gostariam de ser priorizados. E aí vocês cumpram isso, porque vai ser maravilhoso. Vocês vão se sentir seguros um com o outro. Você vai saber que aquela pessoa vai olhar pra você primeiro. Você não vai ficar preocupado, constrangido, porque às vezes as pessoas sentem até constrangimento em ambientes públicos, sabe? No meio de uma festa, no meio de familiar. Porque ela é o tempo todo deixada em segundo plano, o tempo todo deixado de lado, nunca é ouvida pelo parceiro, sempre tem alguém com prioridade na sua frente, sempre tem alguém que tem mais importância que você. E aí, quando vocês têm esses combinados e sabem quem é prioridade, o que é prioridade um pro outro, isso fica muito mais fácil, é mais gostoso de conviver, se sente mais seguro, você sabe que você vai estar sempre ali sendo ouvido e sendo prioridade. A outra coisa que a gente faz, que tá ligada a essa questão da prioridade, e aí aqui eu já vou deixar para vocês como uma inspiração, né, talvez, vocês possam usar isso se achar interessante, que é algo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, e a gente adora e sabemos que isso é prioridade. Gente, que isso é priorizar o outro. Nós temos uma competição saudável, né? A gente sempre tenta fazer que o aniversário, que a comemoração do aniversário da pessoa seja melhor do que o da outra. Porque aqui em casa, quem faz as comemorações não é o aniversariante. Então, eu que faço as comemorações do aniversário do Robson e dos Dias dos Pais. A mesma coisa é ele. Daí a gente tem essa competição de ver quem vai fazer um aniversário melhor. Isso começou há alguns anos atrás, assim, antes da gente se casar, porque um dia ele fez um aniversário pra mim que, nossa, foi assim, um show. E eu tinha feito um negócio mais simples, né? Daí eu me senti afrontada, porque a gente também é bem competitivo. Daí eu falei com ele, nossa, mas pra que isso? Essa coisa desse tamanho, eu fiz um negócio mó simples pra você. Ele, mas daí já é um problema seu, eu quis fazer uma coisa legal pra você. Eu falei, então tá bom, então. O ano que vem vamos ver. E aí a gente começou com essa competição. Sempre tem o fato de eu tentar fazer o aniversário melhor e ele fazer um aniversário melhor. E isso é porque a gente se prioriza. Então eu priorizo que ele se sinta melhor e que o aniversário dele seja incrível, que o aniversário dele seja bom. E quando a gente ganha, né? Quando alguém ganha, sempre alguém ganha, nós não ficamos com raiva. Não é aquela coisa tipo, nossa, mas você nem fez uma coisa tão legal pra mim, nem foi tão assim. Não, eu fico feliz quando eu ganho.
Porque isso prova que eu me esforcei mais do que ele. Daí, o outro ano, ele já tem que se esforçar ainda mais para conseguir fazer um aniversário mais legal para mim. Comemoração do Dia das Mães. Eu sempre falho nisso. O aniversário dele é sempre incrível. E os dias dos pais eu dou uma falhada. Então, acho que é a época que a gente tá com menos dinheiro. Mas é sempre assim. Ele sempre ganha nas comemorações de Dia das Mães. Eu ganho no Dia dos Pais. Os aniversários estão sempre assim, né? Tá equilibrado. Então eu deixo isso aqui como dica pra vocês, né? Para poder também usar aí nos relacionamentos de vocês. E a gente, realmente, se ele não fizer alguma coisa que nunca aconteceu, mas só pra vocês entenderem, se ele não fizer alguma coisa no meu aniversário, não tem comemoração. Porque eu não movimento uma palha sequer pra comemorar meu aniversário. E ele faz tudo que tem que fazer. E a mesma coisa eu. E daí as meninas já pegaram isso, né? Então as meninas participam disso, mas aí no aniversário da Cristal, a Bela vem e nós três organizam uma coisa. Daí elas também já têm essa competição de qual aniversário que vai ser melhor, quem teve a melhor ideia. E é super legal isso. Então eu deixo aqui pra vocês essa dica, né, de como priorizar o outro nesses momentos de comemoração. É muito gostoso, gente. É uma delícia. Eu adoro isso aqui. Uma vez a minha sogra entrou na brincadeira também de quem ia dar o melhor presente pra Bela. Aí fez ela e o Robson aí. Deu errado que o meu marido perdeu. Mas aí eles trouxeram um pouco disso também. Isso vai unindo a família, né? Gente, é bem gostoso, é bem legal. Então, eu espero que... eu vou abrir um parênteses aqui enorme. Nossa, mas cabe um vídeo sobre não ser competição, mas uma competição com a outra pessoa, no sentido de que você tem sempre que lutar contra você mesmo para poder não ferir a outra pessoa. Não tem nada a ver o que eu tô falando com a competição, né? Mas eu vou deixar isso aqui. Abre parênteses. Cuidado com essa coisa de você competir com seu parceiro de forma desonesta, que é quando você compete emocionalmente. Você compete para ver quem é melhor que o outro. Quando você compete para ver que você tá sempre com a razão. Quando você compete com o outro para esfregar na cara dele que você sabe mais do que ele, que você acertou, porque foi ele que errou. Essa competição, ela é destrutiva. Ela acaba com o relacionamento. Então, se você vai competir, compete com você mesmo, sabe? Para você melhorar, para você ser uma pessoa melhor. Compete com você para você evitar ferir o seu parceiro, para você evitar magoar ele mais uma vez, para você evitar chatear ela outra vez. Essa sim é uma competição que vale a pena. Essa é uma competição justa, tá? Então, se você vai competir de forma justa, que seja competindo com você mesmo para evitar que o outro sofra. E isso sim é prioridade. Aí sim você vai estar priorizando essa pessoa em absolutamente tudo. Não é para você competir com ela, é para você competir com você mesmo, para fazer com que esse relacionamento valha a pena, para fazer com que esse relacionamento seja cada vez melhor, porque você é uma pessoa melhor. Fecha parênteses. Então, voltando aqui para essa parte de uma competição saudável, que você possa trazer isso para o seu relacionamento. Se você acha isso interessante, é só uma dica do que a gente faz aqui, e que isso pra gente faz todo sentido, de você priorizar o outro, de você fazer pelo outro sempre, e isso deixa o nosso relacionamento até mais divertido sempre, é uma maneira de nos divertirmos, sabe? É uma maneira de usar algo que é da nossa natureza, a competitividade, que nós temos isso no sangue. Então a gente gosta disso, de ensinar para as crianças, caso vocês tenham filhos. Deixo aqui esse momento que pode ser bem agradável e que vai trazer memórias incríveis para vocês. Um beijo!